Comece a negociação na plataforma com a escolha do ativo. Todos os ativos estão organizados de acordo com o lucro. Analise o gráfico das cotações do ativo escolhido e tente determinar se a cotação ficará mais alta ou mais baixa do que o momento atual. No painel de negociação, insira o valor do investimento e o tempo de expiração da opção. Para comprar uma opção, use os botões acima e abaixo. O cronômetro mostra quanto tempo lhe resta para comprar opções neste mesmo tempo de expiração. Enquanto houver tempo, você pode comprar opções de qualquer valor. Compre uma opção para começar a negociar. No momento da expiração, você verá o seu rendimento na janela da opção e o valor será creditado automaticamente ao seu saldo. Os gráficos de velas japonesas são o tipo de gráfico mais frequentemente usado. A vela representa um intervalo entre as cotações de abertura e fechamento no gráfico. Se o mercado subiu, a vela fica com a cor verde. Se o mercado baixou, a vela fica com a cor vermelha. Há muitos padrões de gráficos de vela que ajudam os comerciantes a analisarem o curso dos movimentos de preços. As linhas de tendência ajudam a definir uma direção clara do movimento do preço, bem como o corredor no qual o preço flutua no momento. Uma linha de tendência pode ser criada com a ajuda das ferramentas gráficas de análise. A linha de suporte fica ao nível a partir da qual o preço normalmente salta para cima. A linha de resistência fica ao nível a partir da qual o preço normalmente salta para baixo. Existem três tipos de tendências: as ascendentes, as descendentes e as neutras. A maioria dos comerciantes que combinam uma série de altos e baixos obtém um corredor de tendências que ajuda a analisar o movimento dos preços no mercado. Este padrão de negociação é usado para definir uma possível reversão descendente sobre a tendência de alta. Principais características do padrão. Depois de uma série de várias e consecutivas velas ascendentes, ocorre então uma série de 3 velas descendentes. Muitos comerciantes veem o ponto de fechamento da terceira vela descendente como um sinal de uma possível inversão na tendência de alta. É uma vela com um corpo pequeno e um pavio longo, dirigido para cima ou para baixo, dependendo da direção do mercado. Para aqueles que seguem a análise de velas, esse padrão é um forte sinal de uma futura inversão de tendência no mercado. Se o pavio de um pin bar aponta para cima, o preço está previsto para aumentar. Os negociantes consideram que uma pin bar ideal é a vela que combina 2 critérios obrigatórios. Os níveis de abertura e fechamento do pin bar estão situados próximos a uma das extremidades da barra anterior, perto da parte superior ou da parte inferior. Os níveis de abertura e fechamento do pin bar são colocados dentro da barra anterior, conhecido como o olho esquerdo. Neste caso, para a maioria dos comerciantes, essa barra é um forte sinal para a compra de uma opção. Este padrão gráfico envolve o uso de 3 médias móveis exponenciais com diferentes períodos. A primeira, com o período 6, de cor azul. A segunda, com o período 14, de cor amarela. A terceira, com o período 26, de cor vermelha. Muitos participantes do mercado acreditam que há um sinal forte de queda do preço do ativo se a linha azul com o período 6 estiver acima das outras, a linha amarela com o período 14 estiver abaixo da linha azul, a linha vermelha com o período 26 estiver abaixo das duas outras. A intersecção da linha azul com o período 6 e da linha amarela com o período 14, para a maioria dos comerciantes, é o ponto de entrada no mercado e da compra de uma opção. Existe a probabilidade de crescimento dos preços se a linha azul com o período de 6 ficar abaixo das outras, a linha amarela com o período de 14 situar-se acima da linha azul, a linha vermelha com o período de 26 estiver acima das outras duas. A intersecção da linha azul com o período de 6 e a linha amarela com o período de 14, para a maioria dos comerciantes, é o ponto de entrada no mercado e a compra de uma opção. Este padrão gráfico inclui o uso das médias móveis exponenciais com o período 13. Você pode escolhê-la entre os instrumentos de análise técnica. Definir as médias móveis mínimas e máximas
te ajudam a definir o ponto de entrada no mercado, com a ajuda dos instrumentos de análise técnica. Você pode construir linhas horizontais nos pontos máximos e mínimos deste indicador. Muitos traders consideram um bom ponto de entrada no mercado de uma compra de uma opção acima, o momento em que a média móvel rompe a linha do nível máximo. E do contrário, quando a média móvel rompe a linha do nível mínimo, muitos participantes do mercado compram a opção abaixo. O indicador RSI define a força de tendência e a probabilidade de reversão. Ele é calculado da seguinte maneira: a soma dos aumentos dos preços por determinado período é dividida pela soma das reduções. O indicador coloca os dados resultantes dessa conta numa escala de 0% a 100%. Assim, se todas as velas por determinado período forem verdes, o resultado do valor no indicador é 100%. Se forem todas vermelhas, o indicador fica 0%. O período é a quantidade de velas usada para coletar os dados. Nas configurações padrão do indicador, o período é 14. Os valores de sobrecompra e sobrevenda também estão estabelecidos lá com 70% e 30% respectivamente. Quanto mais próximos de 0 e 100%, os valores de sobrecompra e sobrevenda, mais precisos são os sinais, porém mais raros. Se o indicador cruza o nível superior, significa que os preços estão subindo muito alto e muito rápido, e espera-se que caiam logo. Se o indicador cruza a linha inferior, isso significa um caso de sobrecompra, quando o preço está ficando muito baixo muito rápido, e é esperado seu aumento. Caso a tendência do indicador não corresponda à tendência do gráfico, muitos traders confiam mais nos valores do indicador. Esse caso é chamado de divergência. O indicador RSI é um dos mais populares indicadores entre os traders. É confortável tanto para ser usado individualmente quanto em conjunto com outros indicadores. É um dos mais populares instrumentos de análise técnica. Tanto os iniciantes quanto os traders mais experientes usam este indicador. É possível construir as médias móveis por meio dos instrumentos de análise técnica. O período mostra o número de velas que serão tomadas em conta para encontrar a média. Existem 4 tipos de médias móveis: simples, exponencial, ponderada e nivelada, que diferenciam-se pelo método de cálculo. As mais populares e mais precisas são as médias exponencial e simples. As médias móveis são relevantes tanto para os padrões gráficos mais simples, recuperação da linha, rompimento da linha, quanto para os avançados, como a construção de várias médias móveis ao mesmo tempo. Da lista de instrumentos de trading, escolha opções digitais e selecione o ativo no qual você gostaria de negociar. Note que o gráfico é acompanhado por várias linhas paralelas. Elas são conhecidas como strikes. São os níveis dos preços-alvo que o mercado pode ultrapassar ou ficar abaixo. Clique no preço de entrada que você acredita ser alcançável. Você verá que a lucratividade para ambas opções, acima e abaixo, mudam de acordo com o tempo real. Dessa forma, você é capaz de avaliar seu lucro em potencial e seus riscos ao mesmo tempo. Tenha em mente que quanto mais atingível for o preço de entrada, mais baixo será o lucro, e vice-versa. Uma única opção digital pode gerar até 900% de lucro se o preço do ativo de base estiver se movendo consistentemente a seu favor. Você não precisa esperar pela expiração da opção. Apenas clique em Vender a opção a qualquer momento para segurar seu lucro ou reduzir a perda. Esta ferramenta dá a você mais flexibilidade para gerenciar sua renda. Você pode comprar múltiplas opções digitais do mesmo ativo em vários preços de entrada. Isso pode dar a você a habilidade de experimentar com várias estratégias para maximizar os lucros e reduzir os riscos. A estratégia de negociação Triangle funciona muito bem quando você espera um forte movimento em um ativo, mas não está certo da direção. A estratégia consiste na compra de ambas opções, acima e abaixo, com o mesmo tempo de expiração e preços de entrada diferentes, com a expectativa de que seu lucro com uma das opções cubra os dois investimentos. Vamos ver um exemplo no histórico para entendermos como funciona. Este é um gráfico das ações da Apple durante o ano passado. Você pode ver diferentes picos que ocorreram após os seus eventos corporativos, como as apresentações dos novos produtos e a publicação dos relatórios trimestrais de ganhos. Vamos considerar os eventos de abril de 2016. Imagine que você pode voltar no tempo e aplicar a estratégia Triangle em algum ponto, mas você não sabe onde o preço vai parar. O
primeiro passo é definir um corredor que você acredita que o preço irá sair. Compre uma opção acima para o preço de entrada no limite superior do seu corredor e uma opção abaixo para o preço de entrada da linha inferior. Quanto mais largo for seu corredor, maior o lucro em potencial. Porém, isso também aumenta seu risco de perda caso sua previsão esteja equivocada. Agora, se o preço do ativo se mover fortemente em uma direção, o lucro para a opção correspondente irá cobrir seus investimentos em ambas transações. Neste exemplo, a ação da Apple caiu significativamente após a publicação de um relatório trimestral. Você poderia ter feito a pré-venda das opções antes do tempo de expiração e segurado seu lucro. Nossa plataforma possui gráficos que mostram as publicações e relatórios financeiros de várias empresas. Você pode usar isso para se manter a par desses eventos e aplicar a estratégia Strangle. Uma opção é um contrato que lhe permite comprar ou vender uma unidade do ativo de base no futuro a um preço fixo. As opções vêm nas versões acima e abaixo. Vamos ver mais de perto. Suponha que o valor atual das ações de certa empresa é $100 por ação. O comprador entra em um contrato que garante o direito de comprar o ativo a $100 por um preço de tempo limitado. Este tipo de contrato é chamado de opção acima. E o preço estabelecido no contrato de opção é chamado de preço de entrada. Apenas para exemplificar, vamos dizer que o custo deste contrato é $2. Em outras palavras, esse é o preço da opção. Vamos olhar para os 3 cenários possíveis. Cenário 1. O preço da ação sobe para $120 no período do tempo determinado. Nesse caso, o comprador pode exercer a opção e comprar as ações a $100 e vendê-las imediatamente por $120, ganhando $20 menos os $2 que foram pagos pela opção, com um lucro total de $18, ou seja, 900% sobre o investimento de $2. Cenário 2. Se o preço da ação cair, por exemplo, para $80, não é lucrativo vender a opção e comprar ações por $100. Então a opção expira e o comprador perde os $2 investidos na opção. Cenário 3. Se o preço da ação aumenta para $102, o rendimento será de $2, o que cobre o valor pago pela opção. Este preço por ação, acima do qual o trader passará a lucrar, é chamado de ponto de equilíbrio para a opção em questão. Uma opção abaixo funciona da mesma forma, mas na direção contrária. Com uma opção put, o detentor da opção tem o direito de vender ações a um preço pré-definido. No exemplo acima, quando o preço da ação cai com uma opção abaixo, o negociante pode comprar a ação a $80 e vendê-la por $100, conforme estabelecido no contrato da opção, e assim obtendo lucro. Uma ferramenta especial das opções clássicas é que você não precisa esperar pelo tempo de expiração para exercer uma opção. Por exemplo, um negociante comprou uma opção abaixo por $2 e uma hora depois o preço do ativo caiu para $80. O negociante pode exercer a opção quando ele quiser para obter lucro. O preço fixo para comprar ou vender ações sob um contrato é chamado de preço de entrada. No nosso exemplo anterior, o preço de entrada era $100. Para uma opção acima, quanto mais alto o preço da entrada é, se comparado ao preço atual da ação, mais barata a opção. Isso ocorre porque é menos provável que a ação atinja um preço de entrada mais alto, embora o lucro em potencial seja maior. Agora considere uma opção acima, em que o preço de entrada está abaixo do preço atual da ação. Opções com entradas como essa são chamadas de opções in the money, pois você já está lucrando. Mas o preço de tais opções é muito mais alto e a porcentagem de lucro é mais baixa. Para uma opção abaixo, tudo funciona exatamente ao contrário. Quanto mais alto o preço de entrada em relação ao preço atual, mais cara a opção. Quanto mais baixo o preço de entrada, mais barata a opção. O tempo de expiração é o prazo para usar o direito de comprar, call, ou vender, put, o ativo no preço fixado, o preço de entrada. A expiração geralmente cai no fim da semana útil. Isso significa que, por exemplo, você pode comprar uma opção para o fim de semana atual, ou da semana que vem, ou para a última semana do mês selecionado. Quanto mais distante a expiração estiver da data atual, maior a probabilidade do ativo se mover na direção que o comprador deseja e, portanto, mais cara a opção. O custo das opções é determinado pelo mercado. Nós usamos opções de 13 bolsas. As condições do mercado dependem de uma combinação de vários fatores: oferta e demanda entre os negociantes, volatilidade do preço no passado, tempo até a expiração e outros.
indicador MACD é utilizado para determinar a tendência atual, sua força e a probabilidade de sua reversão. Ela consiste na linha MACD, uma linha de sinal e um gráfico de barras. A linha MACD mostra a diferença de duas médias móveis EMA com diferentes períodos. Quando a linha MACD cruza a linha zero, isso indica que não há diferença entre elas neste momento. Quanto maior a diferença entre as duas médias móveis, mais longe a linha MACD fica da linha zero. A linha de sinal é uma linha MACD suavizada. Pela definição padrão, o valor médio dos 9 períodos anteriores é usado para o cálculo. A linha de sinal atua como uma média móvel lenta, que é cruzada pela MACD rápida. O gráfico de barras exibe a distância entre a linha de sinal e a linha MACD. Ele muda sua polaridade em relação à linha zero, dependendo da direção do movimento dos preços. Se o preço se move para cima, a barra do gráfico fica acima da linha de base. Se move para baixo, a barra do gráfico fica abaixo. Você pode mudar as configurações do indicador para estabelecer os períodos das linhas MACD e de sinal, que são medidas pelo número de velas. Quando a linha do sinal cruza a linha MACD na direção ascendente, isso indica a possibilidade de crescimento do preço. Da mesma forma, quando a linha de sinal cruza a linha MACD na direção descendente, isso sugere uma possível redução do preço. A maior vantagem do indicador MACD é a eficiência e simplicidade.